o que vai valer é aprender sobre esse momento. A contagem do homem tem uma coisa sensacional na contagem do homem. Sensacional. Porque o que acontece com a gente hoje? Como a gente conta? Né? A gente sabe que são as Sefirot. Né? São aquelas 7 Sefirot que tem, né? Que são os atributos de Deus. Então a gente fala, primeiro dia, então a gente fala, Geburah, né? E fala, segundo dia, terceiro dia, Geburah, Rod, né? A gente conta assim, mas tem coisa muito mais importante. E hoje eu gostaria de mostrar a importância que há dentro da contagem do homem. Que é importantíssimo a gente saber essas coisas. Eu não sei como é aqui, né? Não sei como funciona. Falei, tá bom, eu vou lá. Eu vou ali e vou dar um estudo. Então a gente tem uma coisa que eu acho muito interessante e importante. Eu coloco, para entender, tá? Eu coloco como a teoria das ondas. A teoria das ondas. Tá? Então, a teoria das ondas é assim. Imaginamos que aqui é um lago. Aqui é um lago. Eu atiro uma pedra e ela cai aqui. Logo quando ela cai, o que vai acontecer? Vai criar ondas. Ondas, não é isso? Não? Pode deixar ela falar, é isso mesmo, né? Aquelas ondas, né? Você não preocupa não, tá? Deixa ela falar porque ela fez isso aí, viu? Principalmente que ela é bem... ela é bem inteligente. Então cai aqui. Caiu aqui. Cai a pedrinha aqui. Então nós começamos a ter uma onda, vem uma onda assim, a onda vem aqui, a onda vai vir aqui. Note bem que não é assim, ó, a pedra cai aqui e vem uma onda assim. Não, a onda vai nesse sentido. As ondas vão nesse sentido. E não nesse daqui, tá bom? Por que eu falo a teoria? E tudo, né? Tudo que é onda, tá? Quando você pega um Wi-Fi, ele vai funcionar assim também. As ondas vão ser sempre nesse sentido. Aqui, então aqui nós temos uma energia que ela cai na água e toda essa onda é uma energia dessa pedra que caiu lá no centro. Nós temos, então, nós temos aqui no meio, essa pedra aqui, eu vou falar para vocês, sétimo dia. O sétimo dia é a primeira vez que aparece na criação 7, né? 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e no sétimo dia descansou. Quando, não sei vocês, mas a maioria é assim, quando a gente entra, se nós chegamos até hoje, em todas as festas do Eterno, todas essas coisas, a primeira coisa que entrou no nosso coração foi o Shabbat do sétimo dia. Baruch Hashem. Não é isso? Sim. A primeira coisa que a gente aprende, sétimo dia, é o Shabbat. Por quê? E ela caindo aqui, esse Shabbat, quando entra o Shabbat, que é o descanso do Eterno, entrou esse Shabbat, aí começa a vir Shabbat todo para todo que é lado. Um sábado daqui, né? O sétimo mês, o sétimo ano, o sétimo milenar. E aí começa, tudo vai ser uma energia que veio lá do Shabbat. E ela vai
E aí nós vamos nessa onda, né? Nós surfamos nessa onda. A gente surfa nessa onda, né? Então a gente tem, assim, você tem. Bom, então você tem o Shabat. Você tem o Shabat do 7º dia. Mas depois, o que acontece? O que está em Levítico 23, eu vou evitar, eu vou falar como o apóstolo Shaul, né? Como Paulo fala. Ele diz assim, eu falo, né, a vocês que têm entendimento. Falo, né, a quem tem entendimento. Se eu estiver indo longe e não está entendendo, fala. Porque eu vou pular um monte de coisa que eu não vou ficar dando beabá de sábado, dessas coisas, porque todos vocês sabem disso. Tá bom? Se fosse uma vigília, ainda a gente podia, né? Tá? Mas eu sei que as atenções aqui vai estar firme até a hora do almoço. Depois muda a chave. Aí muda a chave. Tá? Então não vou ficar falando, né? As coisas. Então nós temos aqui o 7º dia. É o Shabat. Aí o Eterno fala assim, depois tem o 7º mês, 7º mês. E se você pegar o 7º mês, o mês inteiro lá são festas do Eterno, né? Tem o Rosh Hashanah, Yom Kippur, primeiro dia de Sukkot, último dia de Sukkot, né? Depois você tem, isso está em Levítico 23. E contareis para vós 7 semanas. E a festa que nós estamos se aproximando do Shavuot. Certo? Então você vê, tem aqui os 7 novamente, 7 vezes 7, 49 aqui. 49 dias. E aí entra na paraxá de hoje. Eu estou falando. Por isso eu estou falando que eu já estou falando da paraxá. Eu já estou falando da paraxá. E esse sinal para mim, vocês entenderam um pouquinho de mim? Esse sinal de eu estar aqui no dia de hoje, decidi isso ontem, que viria hoje. E ele falou, você fala da paraxá? Eu falei, mas por que eu vou falar da paraxá? Eu dou estudo, outro fala da paraxá. Ele falou, não, você dá a paraxá. E eu falei, puxa, paraxá é o estudo que eu vou dar. Então, para mim já é um sinal de que estamos aqui no momento certo. Baruch Hashem. E Deus quer que nós estejamos aqui. E quando Deus prepara, tudo se encaixa. Verdade. Né? Quando a gente programa, nada dá certo. Né? Quando Deus programa, dá certo. Então aqui, ó, dá 49. Certo? Dias. Depois tem aqui o 7º ano. Não é isso? Que é o Shabat da terra. É o Shabat da terra. Mas depois do Shabat da terra, na paraxá, tá? Tem 7 vezes 7 anos. Que vai dar 49 anos. No 50º ali é o jubileu. Você está vendo que tudo é uma onda de 7 que vai indo, vai crescendo e vai indo. E nós surfando. Aprendemos a surfar, né? Eu não sei surfar no mar, mas aqui eu já estou aprendendo a surfar nas ondas das festas. Sim. Então nós temos esses dias aqui, né? Tudo por causa do Shabat. Bateu o Shabat, a energia do Shabat vai crescendo. E não tem limite, sabe por quê? Aqui depois, ó, eu vou até pôr um aqui diferente. Eu vou pôr uma aqui, até dessa corzinha aqui vermelha.
E esse aqui eu já vou pôr aqui, ó. O 7º milênio. Baruch Hashem. Aonde diz, em Hebreus, ele fala assim: resta ainda um Shabat para o povo de Deus. Além de todo esse Shabat aqui que nós guardamos, mas ainda resta um. Aonde ele fala assim: aqueles que forem desobedientes não entrarão no meu repouso. Que é o Shabbat. 1000 dias, né? Como fala? 1000 anos para Deus é como se fosse Um dia. um dia. Então, quando der o 7º milênio, quem vai descansar novamente? O eterno nosso Deus. Esse é o grande Shabat que nós vamos viver. Eu sei que o que eu vou falar, as pessoas não creem assim como eu, mas o que eu digo é o seguinte: quando em Apocalipse diz que nós vamos viver 1000 anos com Yeshua, para mim esse é o grande Shabat do eterno nosso Deus. O grande Shabat do eterno Deus. Por que não é 999 dias? Por que não é 1002 dias? Por que é 1000 dias? Né? 1000 anos. Por que 1000 anos? Porque é o grande Shabat do eterno nosso Deus. Aqueles que forem desobedientes não entrarão no meu repouso, porque o Eterno vai repousar novamente. Porque como ele ordena aqui para mim que eu tenho que guardar o 7º dia, ele vai guardar o 7º como ele sempre guardou logo lá no início. E se a gente vai, se ele vai guardar aqui, e nós vamos ver nessa paraxá que nós lemos aqui, que é a da semana, ele fala que a terra tem que descansar. E se a terra não descansar, ele tira a gente da terra. Ele vai tirar a gente da terra. Bom, então, tudo que eu vou falar vai estar baseado, né, nisso que eu escrevi aqui. A teoria que eu chamo aqui a teoria das ondas, tá? E dentro do 7º, dentro do 7º dia, ano, mês, mas tudo é sagrado dentro da questão do 7º, tá bom? Tem uma coisa. Mas o tempo é muito curto. O Jailton fez uma pergunta lá no café e eu falei para ele assim: olha, eu vou falar disso um pouquinho lá. Eu falei, eu não quero que na hora que eu estiver dando, você fale assim: puxa vida, confessei uma coisa para o Manuel e foi lá na frente e falou tudo o contrário. Falei, ó, então antes, você sabe o que eu vou falar. Isso que você perguntou. Se for o contrário do que você pensa, não é uma questão. Mas assim, eu estou falando por cima, tá? Eu estou falando aqui por cima, mas depois pode mostrar tudo que está escrito, ler. Vocês estão entendendo que eu não estou lendo? Porque não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Então eu gosto, estou falando assim, a pessoa fica curiosa e depois a gente pode ver ponto por ponto. Mas a última vez que eu fui ver ponto por ponto lá em Joinville, nós ficamos 10 horas. É um estudo que foi 10 horas. Isso no sábado. Aí eles falaram, queremos no domingo novamente. No domingo ficamos mais de 10. Tem vários estudos que a gente tem, né? Dentro disso. Mas assim, ó, na palestra de hoje diz assim:
Se vocês andarem nos meus mandamentos, tudo vai ser beleza, tudo vai ser bom, tudo vai ser maravilhoso, tudo vai ser legal. Mas se vocês não andarem nos meus caminhos, eu vou castigar vocês 7 vezes mais pelo vosso pecado. 7 vezes mais pelo vosso pecado. Então, a gente sabe que eles não andaram. Eles não andaram ali nos caminhos. Primeiramente, se a gente lê lá, né? Quando a gente vê o templo, o primeiro templo foi 586 antes de Yeshua, antes de Cristo. 586 foi destruído o primeiro templo, certo? Não é isso? Se eu estiver errado, pode falar, gente, que eu também estou... Isso mesmo. 586, né? Foi destruído lá o primeiro templo. O profeta Isaías diz, ou o profeta Jeremias diz que eles ficariam 70 anos cativeiro na Babilônia. Não é isso que está escrito? Jeremias? Sim. 25, 26 ali. Vai ficar 70. Na paraxá de hoje, ele fala assim: se você não guardar, olha a importância, gente. Se você não repousar no sábado que eu vou dar para vocês, agora não estou falando mais nem do sábado do 7º dia, do 7º ano. Se você não repousar a terra, chegar o Shabat da terra, você não descansar a terra, o Shabat da terra, eu vou tirar vocês da terra e farei com que a terra descanse todos os sábados que não descansou enquanto você viveu nela. Dá para entender? A importância, se Deus te dá uma terra ali e você não faz isso que Ele mandou na terra, a terra é dele, nós somos inquilinos, a terra é dele. Ele fala simplesmente o seguinte: eu tiro você da minha terra e a terra vai descansar todos os sábados que não descansou. Está na paraxá de hoje. Então, lá nós tivemos os reis de Israel. Se você vai somar os reis, dá mais ou menos 490 anos. Os reis de Israel. Eles não descansaram no sábado que era para descansar. Então, o que Deus fez? Deus fez o que está escrito na Torá. Vocês não vão descansar? Cai fora dela. Porque ela vai descansar. Pô, olha que honra, hein? A gente vai falando, vai vindo coisa. Olha que honra. Deus entrega as coisas na nossa mão, entrega a terra na nossa mão. Olha que honra. E a gente não cuida, né? Como deve ser. Nós deveríamos agradecer a Deus por Ele ter esclarecido para nós o 7º dia, para guardar o 7º dia. Nós não tínhamos que reclamar nada do 7º dia. Nós teríamos que agradecer a Deus e fazer como Deus quer. Porque tudo vai ser bom para nós. Não pode deixar o cansaço, e ficar em casa. A gente não pode, talvez eu apele aqui, mas a gente tinha uma festinha que marcaram no 7º dia, no Shabat. Não vai, fica no Shabat. É tua madrinha, teu padrinho, sei lá o que é, meu. Ninguém é mais importante que o eterno nosso Deus. Nada é mais importante que o eterno nosso Deus. Nós temos a honra dele dar isso pra gente.
Mas o povo não pensou assim. Então eles ficaram 490 anos, os reis, que não fizeram a terra. Onde está escrito isso? Segundo Crônicas 36, o que eu estou falando aqui. Então o que Deus falou? Vocês não descansaram? Jeremias falou, vocês não descansaram? Então, vai tudo para a Babilônia, não quero ninguém aqui. Ele levou os frutos bons e os frutos ruins. Tudo para a Babilônia. Os frutos ruins logo se deram bem na Babilônia. Os frutos ruins chegou lá e falou, putz, essa vida que eu queria. Não tenho que mais acordar no Shabat, que não comer isso, não comer aquilo, né? Os ruins se ajuntam. O filho bom só perguntava como é que está Israel, como é que está a terra de Israel, chorava por Israel. Então Deus falou assim para Jeremias, eu vou mandar todos eles para lá para o bem dos frutos bons. Porque quando os frutos bons voltaram, os ruins ficou por lá. Está lá até hoje. Né? E traz doutrina para nós até hoje. Não vou entrar nesse detalhe. Aqui, ó. 470 anos. Não descansaram os 7 dias. Então, 7 vezes 7 aqui, 49. Né? Eles não descansaram. Todos os sábados, 70 anos que eles não... Então falou, então 70 anos vocês ficam fora da Babilônia, porque a terra vai descansar. A terra vai descansar. Meu, não adianta bater a cabeça com Deus. Vai descansar. Deus não é homem para que minta e que brinque com ele. Vai. Ele avisou. Ali está lá na lei, não é, né? Para brincadeira. E vai acontecer, lógico que vai. Aí quando nós pegamos Daniel, capítulo 9, Daniel falava assim, ó, faltava 2 anos para completar os 70. Então, note bem, olha como era Daniel. Ele sabia que o profeta Jeremias tinha falado que quando desse 70 anos, né, eles iam ficar na Babilônia 70 anos. E o que Daniel fez no capítulo 9? Começou a orar ao Senhor nosso Deus. Tem isso também. Começou a orar. Ele via que as coisas não estavam acontecendo. Então ele começou a orar. Não comia comida agradável, nem, né, aquelas coisas. Pronto, veio, né? A Babilônia dominava. Deus manda os médios persas, o médio persa vai lá, destrói a Babilônia e usa o próprio Ciro, o rei dos médios persas ali, usa ele para trazer tudo para Israel novamente. E ainda chama Ciro do meu Mashiach, meu pastor. O cara mais idólatra que tem. Porque quando Deus quer, ele usa qualquer um. O cara era idólatra, mas Deus usou ele para que o povo de Israel pudesse voltar aqui durante esses 70 anos. Ah, né? Não, legal. Puxa vida, Lili, que bom, né? Eles voltaram, mas opa! Meu Deus! É tremendo. Eles voltaram. A terra descansou, eles voltaram e Deus tirou eles da terra, porque a terra descansou nos sábados. E por isso eu vou dizer uma coisa para vocês, na minha opinião, o milênio é o grande Shabat de Deus. Por isso, no meu entender, durante 1000 anos, nós estamos vivendo no 6º milênio, quando der 6.001 segundos entre o Shabat do Eterno. E a terra vai descansar de todos os sábados que não descansou, que vai dar 1000 anos. Vai! Pode crer que vai! Eu vou dizer como Cristo agora.
Passará os céus e a terra, mas a palavra do Eterno não passa. Baruch Hashem. Ele já deixou, ele já deu uma amostra de como vai ser. A terra vai descansar. Hoje a gente tenta amenizar as coisas. Não é como o cristão pensa, não é como eu não quero nem saber o que o cristão pensa, eu quero saber o que está escrito. Até mesmo não quero saber o que os judeus pensam, eu quero saber o que está escrito. Pedro fala, a terra vai pegar fogo, os elementos da terra se fundirão. O profeta diz, olhei para a terra e não vi uma alma viva, tudo destruído. Não podemos achar que nada vai acontecer, não. Vai! Como Pedro diz, porque está lá desde o princípio, Deus já falou que da água veio a vida. E o que está escrito vai se cumprir. Sim, mas se a terra está pegando fogo, onde nós vamos estar? Não sei. Eu sei que eu vou estar com Yeshua fazendo o Shabat. Baruch Hashem. Eu vou fazer o Shabat com ele. Sabe por quê? Porque eu faço o Shabat aqui. Eu não estou aqui? Sim. Nós não estamos aqui no Shabat? Aí eu falo, você acha que Deus vai chegar nesse dia? Deus vai chegar e falar assim, ó, Nenê, você que passou a vida fazendo o Shabat, é o seguinte, você não vai entrar, tá? Eu vou pôr aqui um domingueiro no teu lugar. Domingueiro do Egito. Um domingueiro no teu lugar. Aí eu sou obrigado a falar, mas Senhor, ele não sabe nem rezar. A questão é que, não, eles não vão ser salvos. Eu sempre falo assim, quando alguém fala, mas fulano não vai ser salvo, os crentes que estão aí não vai ser salvo, os que andam, eu sempre falo o seguinte, gente, de coração. Quem vai ser salvo e quem não vai? Essa resposta está no andar de cima, não aqui de baixo. É verdade. Quem resolve é no andar de cima. Sim. Eu não sei porque nós temos mania de querer falar se vai, se não vai. Você não sabe nada, você não sabe nem se você vai. Verdade. Eu falo assim, a gente não sabe nem quem vota. O povo não sabe nem quem vota. Depois quer saber o que Davi fez há 3.000 anos. Falar isso, se está certo ou errado, você nem sabe, você não sabe. Quando você vota, que você acha que você votou, eles trocam o teu voto. Entendeu? Então, eu sei que estando com Yeshua, Baruch Hashem. eu estarei no grande Shabat de Deus. Depois eu posso, tá vendo? A gente sai um pouquinho, tão pouquinho. Mas é o 7º milênio, tá? Tá dentro Mas do eu assunto. posso provar isso claramente em Apocalipse. Se der tempo, a gente fala um pouquinho. Fica à vontade, cara. Pode ir? Eles pecaram. O que Deus fez lá na Babilônia não foi um castigo sobre eles. Foi a bênção da terra. Vocês ficam fora dessa terra, que essa terra vai descansar. Aí, tudo bem. Eles voltaram lá para Israel, né? Ou para Judá, que tem outra coisa aqui também, outro estudo aqui. Eles voltaram para lá. Eles viveram 70 anos escravos da Babilônia. Mas depois, como diz Daniel, capítulo 7, o que acontece? Deus já proveu já. A Babilônia vai perder a guerra para os médios persas, e os médios persas que vai comandar o mundo. Então, logo, os médios persas comandaram. E Israel? Continuaram escravo dos médios persas. Só com uma diferença. Na Babilônia, eles foram escravos na terra da Babilônia.
Com os médios persas, eles foram escravos dentro da própria terra. Mais ou menos igual hoje nós, né? Os presos estão soltos e nós estamos presos dentro de casa. Então, eles continuaram. O imposto tinha que dar para os médios persas, não podia fazer nada sem os médios persas aprovar. Tinha todas essas coisas, era um escravo ainda. Mas, graças a Deus, depois veio a Grécia. Israel, o que aconteceu? Ficou escravo da Grécia. Ficou escravo da Grécia. E aí, cada vez vai piorando mais, né? A Babilônia dá os deuses dele, os médios persas passa a cultura dos deuses dele, depois vem a Grécia aí, enche mesmo, né? Passa a cultura dos deuses dele. Mas chega Roma. As tendas de Israel. Escravo. Escravo de Roma. Escravo de Roma. Só que em Roma a coisa foi pior. Agora vocês vão estar sem o Estado e sem templo, sem Jerusalém, sem templo, agora é sem nada. E vocês vão ser escravos agora, dispersos, e vão ser escravos por todas as nações. Mas a terra de Israel continuou agora, né? Sendo escrava dos árabes, aqueles que vieram e que moraram lá. Mas lembra, a terra é de Deus. Isso não vai ficar barato. Isso não vai ficar barato. Pode ter certeza que não vai ficar barato. Mas até quando? Bom, mas até quando vai ficar isso, né? Até quando vai ficar isso? Então, Deus falou, ó, vocês vão pagar o pecado 7 vezes mais. Eu tenho um estudo Daniel, onde fala um tempo, tempos e metade de um tempo. Que não dá para entrar aqui, mas esse tempo, o que é? Segundo é tempo, não é? Segundo, sim. Um segundo é tempo. Sim. Minuto é tempo. Dia é tempo. Mês é tempo. Semana é tempo. Ano é tempo. Então ali é uma fórmula matemática que Deus deu em Daniel, que está todas as coisas da profecia dentro dessa matemática. Um tempo, tempos e metade de um tempo. Depois também, se der tempo, um dia. Então aqui, por que eu estou falando isso? Eu tenho que falar isso porque 360 anos é um tempo. O que acontece? O que acontece nessas coisas de tempo? Vai. Por exemplo, eu quero medir quanto tem aqui, ó. O que eu faço? Primeiro eu vou medir isso aqui. Quanto tem aqui? Eu pego, sabe, essa reguinha de escola, né? Que tem 20 centímetros lá. Dá para medir, não dá? Tá bom. Mas para medir dali até aquela parede, pô, vou pegar uma de 20 e vou ficar 20, 40, 60. Não, essa régua não está adequada. Então o que eu faço? Pô, já pego uma trena aí de 10, de 5 metros, pego a trena e uso a trena. Talvez a trena aqui de 5D. Mas a trena de 5, dá para mim medir essa rua aí? De ponta a ponta? Como eu vou ficar 5? Eu vou pegar uma trena ali que já vai de 100, 200, já vou lá, aquela trena. Tudo é uma trena, tudo é metros ali, tudo é uma medida. Conforme as profecias vão acontecendo, elas vão acontecendo e você vai ter que usar as réguas de acordo com a distância
daquela profecia. Volto a falar. A onda que vai crescendo, vai crescendo e vai crescendo. A onda que vai se expandindo. Então, por exemplo, 3 dias e meio. Sim, é um tempo. E entra dentro da equação lá. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Se 3 dias e meio é isso, 3 anos e meio também entra ali, mas é o maior. 7 também entra. E se entra 7, tudo que é múltiplo de 7 está entrando. 7, 70, e vai entrando dentro daquela. Aqui eu estou usando uma régua de tempo, onde Deus fala, ó, 7 vezes mais vocês vão ser castigados. Lembra aquilo que os espias, né? Foram ver a terra, ficaram quantos dias lá? 40, não é isso que a Torá fala? Eles foram ver as espias, ficaram 40 dias. Voltaram e falaram, não dá, eles são gigantes, não dá pra gente entrar. Deus falou, como vocês não acreditaram em mim, agora vocês vão ficar 40 anos. Ele pegou uma régua maior. 40 anos. E sabe essa coisa que vocês falaram, o que vai ser dos nossos filhos? Eu te digo, teus filhos vão entrar, vocês não. Porque não acreditaram. Gente, olhem. É um decreto e tanto, né? Então ele fala assim, ó. Vocês vão pagar 7 vezes mais. Então você tem 7 vezes nada, 42, além de tudo, eu sou ruim de matemática. 4, 7 vezes 3, 21. Vai dar 2.520 anos. Vocês vão ficar escravos 2.520 anos. 7 vezes mais do que um ano. Aí você pega 2.520 anos. Quando é que foi destruído o templo? 586 antes De Cristo. de Cristo. Então você tira daqui 586 para ver quando no nosso calendário agora. Então, aqui vai dar 4, né? Aqui vai dar 3, certo? Aqui vai dar 9, aqui vai ser 1. 1934, na nossa época, quando começou o Holocausto. Acabou o Holocausto, nasce o Estado de Israel. Para o Hashem. Nasce o Estado de Israel. É bom quando sabe, né? Eu sempre digo o seguinte: tudo chega. Você marca uma viagem para Israel no ano que vem. Você vai ficar ansioso, mas aquele dia chega. E chegou aquele dia, passa, né? Mas chega. Tudo que está escrito chega. Por isso pode esperar. O dia do Mashiach vai chegar. Vai chegar. Para o Hashem. Vai chegar. O dia do Mashiach vai chegar. Com certeza. Aqui começa. 1934. Vai o Holocausto. 1948. Nasce o Estado. Israel. O Estado de Israel. Nasce o Estado de Israel. Depois, logo em seguida, 1967, o que acontece? Jerusalém volta a ser de Israel. O cativeiro de Judá, em 1948 acabou. Nasce o Estado de Israel, os judeus voltam para Israel. Mas Israel voltando lá, Jerusalém ainda era cativa.
Porque Israel ainda era da Jordânia. Israel ainda era da Arábia. Mesmo que Israel todo ali já fosse livre, Jerusalém, a cidade do nosso Deus, ainda era escrava. E aí, em 1967, eles invadiram, queriam jogar o povo judeu tudo no Mediterrâneo. Nós vamos acabar. E como eram muitas nações contra Israel, 6 dias? e ali, né, em 1967, né, como ali era muito, né, tinha o egípcio, tinha todo ali, resolveram tirar Israel do mapa. E o que aconteceu? Os palestinos que ali moravam receberam uma notícia dos árabes. Sai de Jerusalém. Porque nós não vamos ficar escolhendo qual casa nós vamos entrar. Nós vamos acabar com Jerusalém. Vamos jogar ele no Mediterrâneo. Sai do local. Depois vocês voltam. Aí eles todos saíram, pegaram lá, todos saíram, pegaram as suas coisas e saíram. Quando eles invadiram, Israel ganhou a batalha. Aí ficaram sem casa. E até hoje estão querendo voltar. Você vê como o Eterno faz as coisas fácil, né? Você fica preocupado, como é que eu vou mandar ele embora? Como é que nós vamos fazer? Vamos guerrear? Não, deixa na mão do Senhor, o Senhor faz certinho. Deus tem mais vivência que a gente. Baruch Hashem. Sempre pensa isso. Né? Não adianta, você não tem mais experiência que Deus. Não adianta você falar para Deus, Senhor, eu ajudei, eu quero ajudar aquela pessoa por causa disso. Não, Deus sabe. Deus sabe quem é aquela pessoa e sabe quem você é também. E porque você faz as coisas também. Ah, mas isso estava predito. No ano, Joel deve ter profetizado no ano 600 a.C. Quer ver que coisa fantástica? E vocês vão entender o que está acontecendo hoje, hein? Joel capítulo 3 fala assim: porquanto 3:1. Eis que naqueles dias e naquele tempo, naquele tempo não é nada à toa, viu, gente? Um dia que nós pudermos conversar sobre isso também. Naqueles dias e naqueles tempos, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém. E quando ele removeu o cativeiro de Judá, em 1948, como? Estado de Israel. E como é que ele tirou o cativeiro de Jerusalém? Em 1967, Jerusalém volta a ser dos judeus. Gente, eu acho que aqui poucas pessoas já tinham nascido, né? Em 1948. Eu olhando assim, vocês, eu acho que eu sou o mais velho. Em 1948, agora em 1967, acho que muitos aqui já tinham nascido. Ou será que não também? Eu sou velho 2 vezes. Estou me sentindo um Matusalém. Então diz assim. Estou dando estudo para as crianças. Na próxima vez, eu trago pirulito. Diz assim, ó. Eis que eu removerei o cativeiro de Judá. Olha, está na nossa história. Nós somos uma geração que estamos vendo as bênçãos do Senhor, nós estamos vendo as profecias se cumprindo. Nós estamos vendo com os nossos olhos coisas
de 2.700 anos atrás. A profecia de Joel, a profecia de Ezequiel, todos os nossos olhos estão vendo. É impossível nós não crermos nas Escrituras. Não temos desculpa, porque nós estamos vendo. Pega uns que antes. É por isso que muitas congregações falaram assim, Yeshua vai voltar em 1844. Mas como vai voltar se os judeus ainda estão cativos? Como Jerusalém ainda... Não, isso é só um modo deles falarem, né? Espiritual. Espiritual, uma banana para nós todos, né? Aí vem outro e anuncia. Ele vai voltar em 1914. Como? Israel não está ainda na terra dele. Jerusalém ainda não está. Não tem como voltar. Como vai voltar? Não dá. Mas e agora? E agora? Eu tenho um estudo maravilhoso sobre isso também. Aí ele para assim. Ai, maravilha. Olha. Naquele tempo e naqueles dias em que eu remover, agora, nesse tempo, meu tempo, teu tempo, é nosso tempo, nesse tempo em que remover o cativo de Judá e de Jerusalém, nesse tempo, congregarei todas as nações e a farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Espalharam entre as nações, e a minha terra foi repartida. Esse é para esse, aquele é para aquele. Chega, a hora chega. Eu entrarei em juízo naquele tempo, naqueles dias. E por isso eu digo uma coisa para você, no meu entender, longe de eu querer estar com a verdade, mas no meu entender, tudo que está acontecendo agora é juízo de Deus. Baruch. Agora é o juízo de Deus. Deus está permitindo que tudo isso aconteça, porque agora é o juízo de Deus. Em 1948, quando a ONU pegou a terra de Israel, deu um pedacinho para o judeu, o resto dos palestinos, dividiram a terra do Eterno. Dividiram a terra também, né? Um pedacinho para os judeus, Um pedacinho. uma parte grande para eles. Cumprindo a profecia, né? Repartir a terra. Bom, eu não comecei o estudo ainda, tá? É só a introdução. Porque o que eu quero falar, mas tudo isso aqui, certamente, né, vai estar relacionado com o que eu tenho que falar aqui. Mas, eu tenho medo. Que horas são agora? É hora de comer? Não, tá cedo aí. Bom, a primeira vez que eu fui lá em Joinville, então eu estava dando estudo, aí falaram, vamos comer, parar para comer. Aí parou para comer, quando eu voltei, só alguns tinham ido embora. Eu falei, não caio mais nessa. Não caio mais nessa, na segunda vez. Aqueles que estavam querendo ir embora ficaram. Livre, espontânea. Livre, espontânea pressão. Mas vamos lá, vamos falar aqui. Então você vê, tudo se cumpriu. Tá? E aí nós temos aqui a contagem do Homer. Tá? E tudo isso aqui é um estudo, como eu falei, tá? Também muito maravilhoso. Está mais baseado no jejum de Moisés, né? Porque Moisés fez 3 jejuns de 40 dias. A gente geralmente pensa que é 2, mas ele fez 3 jejuns de 40 dias.
E contando ali, dia a dia na Torá, eu fiz essas continhas aqui, do jejum que ele começou, né? E Yeshua fez o jejum, Moisés fez. Yeshua fez o jejum que Moisés fez. 40 dias. Bom, aqui nós estamos na contagem do homem. É isso que eu estou falando. Nós vamos começar uma coisa nova agora. Quer comer agora ou vai ficar? Pode ficar. Vamos ficar? Ninguém está com fome ainda, né? Não. Não. Só o que está falando. Então, aqui, ó. Hoje só tem janta, fica tranquilo. Hoje é só... Depois deve dar lá ainda. O almoço aí a gente já está comendo. Aqui nós temos, né? Ó, os meses. Agora sim nós estamos entrando no dia que nós estamos vivendo. Aqui nós temos o mês Nissan, aqui o mês Iyar, tá? O de preto, tá? Uma coisa interessante. Eu vou começar até daqui, ó. Tá? O que eu fiz, na verdade? Eu fiz o seguinte, esse ano eu não trouxe o papel, mas eu posso passar depois se você se interessar. Você viu que eu até pus uns pontinhos aqui, né? Porque como eu dividi as coisas, eu dividi em cateçais. Né? Então eu peguei assim, né? Qual é o primeiro atributo de Deus na contagem do homem? É o Hesed, não é? Misericórdia. Então eu fiz aqui, ó. Aqui é como se fosse um cateçais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui é um cateçais de misericórdia. Aqui outro cateçais. É de Geburah. Aqui outro cateçais. Deve ter caído um aqui. Né? Caiu um pouquinho disso. Mas aqui então já tem outro. Né? Que é diferente. Ou tem Netzar, ou de Yosef e Mahut. Que são os 7 atributos que nós fazemos a contagem do homem, tá bom? O que eu percebi é o seguinte, vai. Acho que aqui eu nem vou falar hoje. Um outro dia. Quando foi o Pêssar? Quando acontece o Pêssar? Gente, você pode falar, tá? Que não... O Pêssar. Dia 14, não é isso? 14 de Nissan é o Pêssar? 14 de Nissan é o Pêssar? Sim. Tá, eu sempre faço diferença de uma coisa, tá? Dia 14, à tarde, é o Pêssar, ou melhor, dia 14 à tarde é o sacrifício do Pêssar. Dia 15 é o Pêssar. Então, dia 14, né? Morreu o cordeiro, é isso? E no dia 15 comi o Pêssar, né? Assim que a gente faz, na noite do Pêssar, né? Aqui, ó. Um dia depois do Pêssar, vem a contagem do Homer. Homer, certo? Um dia depois do Pêssar. Então o que eu vou falar agora, ele vai praticamente, né? Daqui, né? Só esse saco vermelho aqui, o vinho, né? Ó, daqui para baixo já não interessa para nós, tá? Vai estar aqui. A contagem do homem, 49, 7 vezes 7, 49, aí veio 50. Por isso que eu pus 7 cateçais, né? Então aqui começa a contagem do homem. E vê como é as coisas. Aqui, no dia 15, começa o pães. Asmo. 7 dias de panzada.
E para que serve os 7 dias de pães asmos? As pessoas nem não notam. Por que nós comemos 7 dias de pães asmos? Porque tudo tem um porquê. Por que eu como 7 dias de pães asmos e não como fermento? Então em Êxodo diz assim: para que a lei do Senhor esteja na minha boca. Para falar da lei, nós temos que nos santificar. Sim. Por isso em Salmo, um salmista fala assim, Deus fala assim no Salmo: o que o ímpio tem que falar dos meus mandamentos? Que autoridade! O pães asmo é uma purificação que nós fazemos para falar da lei de Deus. Você tira todo o fermento, principalmente o da malícia, não só o fermento do pão, da malícia. Tira tudo aquilo comendo o pães asmo. E como é feito o pães asmo? O pães asmo, ele tem 18 minutos, não é isso? 18 minutos. Você tem que pegar a massa, preparar a massa. Em 18 minutos você tem que jogar no forno ali. E tem que estar pronto. Se for 19 minutos, já não pode mais. 19 minutos, passou do tempo. Quando passa do tempo, o que acontece? Levedou. Entrou já no levedo. Então, por que eu fiz questão de falar isso? Porque isso Deus mostra para nós a parte espiritual. E quando nós recebemos uma coisa do Eterno, tem que ser feito rápido, senão leveda. Leveda. Quando a gente recebe algo do Senhor que alegra lá o coração, que mexe no coração, se você não põe logo em prática, você nunca mais vai pôr em prática, a não ser pela misericórdia de Deus. Que leveda. Leveda. Eu acho que vocês conhecem muitas pessoas que, por exemplo, que falam assim: não, sábado é o dia do Senhor, sim, mas não guardam. Mas no primeiro dia que ele ouviu, aceitou, ele pôs no coração: vou guardar, vou fazer. E por que não faz até hoje? Passa anos. A ideia levedou. Levedou, meu amigo. É difícil, hein? Tem que fazer a massa de novo. Perde. Em todo sentido, quando o Eterno fala para Abraão: quero que você sacrifique o meu filho. O que ele fez? Levantou bem de madrugada. Olha, que pressa. Vai sacrificar o filho e está com pressa. Não, ele não deixava levedar. Porque se ele ficar parando, se ele chegar, imagina, ele chegar lá, acorda e fala: Sara, meu amor. E foi, Abraão? Vou levar o nosso filho para sacrificar hoje. Olha, eu sei que isso aconteceu há muitos anos, mas eu sei o que ela responderia. Puxa vida. Ela ia falar assim: vá sacrificar o da escrava. O meu não. Vai sacrificar o da escrava. Vai pegar o Ismael ali, o meu não. Não pode levedar. Demorou, leveda. O próprio Yeshua fala assim: andai na luz, enquanto tendes luz, para que a treva não vos apanhe.
Esse negócio de dar uma paradinha na vida, a luz não para. A luz não para, ela anda. Se você parar, a treva vem. Você não é tão bom assim, não, que você tem luz própria ali, que você vai... Porque a luz que leva a vida eterna, Yeshua, segue ele. Segue. Não demora. E não fica parado, porque ele está indo. Ele está levando nós para a vida eterna, então tem que andar. Então não pode liberar. Então aqui, nós sabemos que Yeshua, ou para mim, e acho que para você também, lógico, Yeshua é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Yeshua é o nosso Pessah. Sem fermento. Aqui é o nosso Pessah, onde nós comemos o seu corpo. Então ele ficou. Se ele morreu aqui, ó, no final do dia 14, à tardezinha, dia 15, fez uma noite e um dia, certo? Dia 16, fez 2 noites, 2 dias. Dia 17, fez 3 noites e 3 dias. Tá certo? Tá no meu raciocínio? Tá legal? No dia 2 da contagem do homem, Cristo ressuscitou. Baruch Hashem. Olha ele. Cristo ressuscitou. Tudo bem, o que seria melhor para nós? Ou colocar 2 também, né? Eu falar, hoje é o 2º dia da contagem do homem. Né? Então seria Hesed, ou Shel, Geburah, Shel Hesed. Então. Ou você saber que Cristo ressuscitou nesse dia. Ou colocar na tua mente, voltar àquele tempo. Gratidão, Senhor, gratidão, porque nesse dia, no 2º dia da contagem do homem, Yeshua ressuscitou. Então ele ressuscita aqui no 2º dia. Agora, sabe o que é isso? Nossa, é sensacional. Eu sei que todos vocês sabem, mas eu tenho que falar. Ele ressuscita. Muitas pessoas pensam que Cristo ressuscitou, foi lá no Monte das Oliveiras, subiu e aqueles olharam, varões que estão olhando, aquele que subiu vai descer. Não. Cristo ressuscitou e ficou aqui na terra. 40 dias ainda aqui na terra, ele não subiu logo de vez. Vocês já leram isso, né? Sim. 40 dias. Então, note bem, se ele ficou 40 dias, Aí vem a importância da contagem do homem, que ele não sobe na contagem do homem. A importância desse tempo que nós estamos vivendo, que nem Yeshua subiu, ressuscitou, ficou 42 dias ensinando acerca do reino de Deus. Olha a importância da contagem do homem. Ele poderia ter ressuscitado e subido. Não, ele ficou falando o quê? Diz as escrituras. Ficou ali cerca de 40 dias falando acerca do reino de Deus. Baruch Hashem. Aí você pega, bom, 40 dias, mas aqui ó, ele não ficou 2 dias enterrado ali? Nos 2 dias da contagem do homem. Então,
no 42º dia da contagem do homem. Aqui, ó, ele, né? Aqui ele ressuscitou, aqui no finalzinho. Aí ele veio, ficou, né? Cerca de 40 dias, que vai ser aqui, ó, no 42º dia da contagem do homem. Nós não chegamos ali ainda. Foi no 42º dia da contagem do homem que ele sobe. Que ele ressuscitou e sobe. E sabe o que é legal? O que ele estava falando aqui durante esses 40 dias? Falava sobre o reino. E qual é a última sefirote? Malhut. Malhut. O que é Malhut? Reino. Reino. Foi buscar o reino. Rabi, é possível dizer que no dia que Yeshua ressuscitou no dia 2, ele usou o masal do próprio dia? Como é? A contagem de homem? Não entendi. A contagem de homem já fala aqui que no dia 2, deixa eu abrir aqui para te mostrar que estava vendo agora isso aqui. Minha cabeça está pilhando agora. Se a tua está assim, imagina a minha. Aqui, Rabi, ó. Vou mostrar para o senhor. Porque eu não sei pronunciar. Qual que é? Aqui, ó. No dia 2, ele ressuscita. Gevurah. Isso. Então ele usou esse masal, que é do próprio dia, para poder ressuscitar. Ou porque ele usou Eu no diria, mesmo dia. eu diria o seguinte. Falando do Zohar. Tá. Dando um tempinho aqui, eu vou falar do Zohar. O Zohar tem Lag Baomer, não é? Que tem a... Sim. Qual é o dia do Lag Baomer dentro da contagem do homem? 33. É 33, não é? É o dia da fogueira, né? Não é 33? Isso mesmo, 33. 33 é a contagem da... Né? Lag Baomer. O Lag Baomer. Ele fez um livro, não fez? Qual o livro mais importante que ele fez? Um livro sobre Zohar. 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 E o que quer dizer Zohar? O livro do Zohar? O livro do Esplendor. Esplendor. E o 33º dia da contagem do homem é o Hod. Hod versus Hod. E o que é? Esplendor e esplendor. É. O que eu quero dizer é o seguinte, ó. Tudo que eu estou falando, eu cheguei a uma conclusão seguinte. Eu cheguei a uma conclusão que aqui é uma tela. Eu vejo o Eterno. O Eterno é um pintor. Que ele pega uma tela ali e ele vê, né? Ele vê as coisas e vai pintando aquilo que ele está vendo. Tá? Não é isso que faz um pintor, um artista lá de tela, né? Ele põe a tela, ele vê, faz uma árvore ali. Ele só põe na tela aquilo que ele está vendo. E ele põe lá. A ponto de quando você olha a tela, mesmo que você não está no local, você fala, é ali, né? É ali, pelo desenho, né? O Eterno, ele olhou tudo o que ia acontecer na humanidade. Tudo o que ia acontecer na humanidade, ele pintou. E esse quadro que ele deu para nós chama-se Torá. Baruch Hashem. Torá. Então, não é que as coisas aconteceram por causa... Mas as coisas aconteceram por causa daquilo que Deus fez. Por exemplo, quer ver um exemplo bem legal? Eu sempre falava assim,
Yeshua morreu no dia 14 de Nissan, à tarde. Por que ele morreu no dia 14 de Nissan à tarde? Então eu falava assim, porque o Cordeiro da Páscoa morreu no dia 14, à tarde. Então eu falava assim, ó, Yeshua morreu no dia 14 de Nissan à tarde, porque o Cordeiro na saída do Egito morreu no dia 14 à tarde. E Yeshua, como sendo o Cordeiro, ele ia morrer naquele momento. Eu falava isso, depois cheguei e falei, tá tudo errado. Sabe por que está errado? Porque não é assim que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Aconteceu assim, ó. O Cordeiro da Páscoa morreu no dia 14 à tarde, porque Yeshua haveria de morrer nessa data. Nessa terra. Tremendo. Entendi, verdade. É. Entendeu? Programado. Não é? Porque podia ser no dia 16, porque é muito fácil. Você sabe que morre no dia 14, você sabe que o cara morre no dia 14 ali, quando chega o dia 14, você fala, vou matar esse cara para cumprir a palavra. Sim. Mas agora você chegar a 1000 anos atrás, 1500 anos atrás, e chegar e falar assim, né? Desenhar, falar assim, ó, no dia 14 do primeiro mês à tarde, vocês vão sacrificar o meu filho. É diferente, não é diferente? Sim. Não muda tudo? Porque aí é uma profecia, aí cumpre aquilo que Deus fala assim. E eu te falo antes, para que quando acontecer, vocês saibam que eu sou o Senhor. Eu acho. Que eu sei de tudo. Que Conhece eu o fim desde sei o de começo, né? Hã? Eu sou conhecedor do fim dele. Conhece, aí mostra que ele é, que ele conhece o que nós não conhecemos. Ali na frente. Entendeu? Então, e outra também, sabe? O estudo que eu estou dando aqui é uma introdução para todos nós, para dar sequência. Eu sei que tem muitas coisas. Eu sei que tudo que eu vou falar hoje para vocês não é 2% do que tem aí dentro, que eu não sei o que é. Vocês se lembram daquela tabela química que tinha, né? Não tinha aquela tabela aí? Então tinha lá três em branco lá, e o professor de química falava assim, ó, esses três, a gente fala, mas por que aí não tem um átomo, não tem o número, tá? Ele fala assim, não. A gente sabe que existe esses três. Né? Pelo peso atômico, nós sabemos que existe. Nós não sabemos qual que é, mas nós sabemos que existe. Eu não entendo ali tudo, mas eu sei que existe. Vai preencher. Eu sei que existem as coisas. Mas olha só, então, mas você entendeu aqui, ó, no 42º dia ele sobe. Aonde? No alto, vai receber o reino. Ele recebe o reino. E não dá para mostrar, mas a coisa maravilhosa, sabe por quê? Porque quando a gente lê lá que ele sobe e a nuvem cobre ele, ali é como se tudo parou. Mas depois de 99 anos, lá, sei lá, Deus mostra para João o que aconteceu depois da nuvem. Olha, você vê ele passar a nuvem, onde ele foi? Né? Onde será que ele foi? Aí João, né, e o Ronan, o Eterno mostra, né? Yeshua mostra para ele ali, e diz assim, em Apocalipse 4 e 5, e havia uma porta aberta no céu. Adivinha quem entrou por essa porta? Adivinha quem entrou por lá? Hã? Ele entra junto com querubins.
Ele entra onde estavam o querubins, os serafins, entra em tudo aquilo lá. Né? E aí, mas tinha um intruso lá. Não é um intruso, desculpa. Vou chegar no senhor e falar, você me chamou de intruso? Você sabe que você pode voltar para a terra novamente? Mas chega lá, quem ele encontra? Ele encontra Yohanan. Ou, né? João. Nossa, João. João está lá também. E eu digo assim, fazendo o quê? Sei lá, ele está lá. Acho que nem ele sabe. O que eu estou fazendo aqui, né? Querubim, serafim, né? A pessoa, você está num lugar desse? E o que eu estou fazendo aqui? Estou num lugar errado, né? Aí mostra um livro para ele. E ele olha. E ele não foi capaz de abrir aquele livro. Que não foi digno. Sabe que é um cara que vivia a vida toda a sofrer, cortar pedra pela palavra de Deus. Chega naquele momento, ele está ali, um livro lá, e ele vê que não foi o suficiente, que ele não foi o suficiente, que ele não foi aquilo que ele deveria ser, que por tudo que ele foi ainda não foi o suficiente. Ele começa a chorar. Ele começa a chorar. Aí vem um anjo e fala assim para ele assim, não chore. Tem um vencedor, um leão da tribo de Judá. Baruch de Deus. Esse vai abrir o livro. Baruch Aí ele olha e vê o Cordeiro de Deus, vê Yeshua ali glorificado. Ali, a festa por receber ele ali. Vencedor, toda honra, toda glória ao Cordeiro de Deus que venceu. E sabe o que mais me toca quando eu falo nisso? E toda vez que eu falo, eu choro, não tem jeito. Quando Yeshua estava aqui na terra, antes de ele morrer, ele foi coroado como rei dos judeus, pelos romanos. E quem é que estava ali assistindo? João. Todos os apóstolos foram embora, João foi até o final. João assistiu todo o julgamento dele. João viu pegar a cana e bater na cabeça dele. João ouviu as pessoas falar, se tu é profeta, diga quem te bateu. João também achava que ele seria o Mashiach. Mas ele viu o Mashiach dele sofrer. Ele viu o Mashiach dele imaginando que a qualquer momento poderia reagir. Ele acreditava. Ele foi até o final. Na cruz. Ele estava ali na cruz. Vendo todo o sofrimento. E do lado de quem? Da mãe de Yeshua. Daquela que estava mais sofrendo ainda. Ele estava ali. Yeshua olha para ele e fala assim, eis aí a tua mãe. Olha para ela e fala, eis aí o teu filho. João assistiu tudo aquilo, todo o sofrimento, viu o seu Mashiach ser humilhado. Mas no dia que o Mashiach foi exaltado, Deus levou ele para assistir a sua coroação. Baruch Hashem. Meu servo, sabe, você assistiu, você ficou lá, você esteve lá, você não abandonou, você não largou. Você é digno, sim. Você não veio aqui para abrir um livro, não, você veio aqui para ver o Mashiach ser coroado, uma coroa de glória. Eu falo sempre assim, se temos que sofrer alguma coisa nessa vida, que possamos sofrer pelo nome do Mashiach. Porque tudo que nós sofremos pelo nome do Mashiach, nós vamos receber o grande galardão lá. Nós vamos ver que valeu a pena defender o Mashiach de tudo. Valeu a pena.
E não tem coisa melhor, né? Do que você saber que valeu a pena. E aqui, ele é ressuscitado. Mas 40 dias ali falando. Só pessoa que legal, né? 40 dias. Eu fico imaginando o seguinte, hoje eu estou pregando aqui, estou falando um monte de coisa. A pessoa pode estar ali falando assim, esse cara está viajando. Eu não sei se vocês estão falando isso, mas às vezes os membros da minha igreja falam, o neném está viajando. Então, o cara pode falar, o neném está viajando, né? Yeshua falava as coisas, a turma nem lembrava que ele falou que ia morrer, que ia ressuscitar no terceiro dia, a turma nem lembrava daquilo mais. Estiveram com ele, mas não se lembrava daquilo. Mas você imagina eu falando tudo isso para vocês, com muitas dúvidas. Você vai falar, será que o neném está certo? Será que não está? Será que o neném está certo ou não está? Aí, né, amanhã vem uma notícia para vocês, fala assim, sabe quem morreu? O Rosh Nenê. Morreu. Aí depois de 3 dias fala, sabe quem ressuscitou? O Rosh Nenê. Aí eu venho aqui. Cara, se eu falar pra você que gato é galinha, você vai falar, mas não achei, É mesmo! É lógico que é! O que você falar é! E vai por dúvida. Morto 3 dias lá e ressuscito? Aí ele ficou 40 dias falando acerca do reino de Deus. Sabe outra coisa maravilhosa? Bom, já deu para sentir a importância do Homer, né? Baruch Hashem. Ele ficou na contagem do Homer aqui. Não subiu. Mas o que diz? Acho que é o livro de Mateus que fala assim, ó. Quando ele ressuscitou, os túmulos dos santos se abriram e os santos ressuscitaram com ele. Depois, mais embaixo, ele fala assim, depois que ele ressuscitou, aí eles ressuscitaram também. Como é que nós conhecemos? Como é que nós conhecemos essa festa lá em Levítico também? Além do Homer, a festa das primícias. A contagem do homem nesse dia 2, aqui ó, nesse dia 2, além de Yeshua ter ressuscitado, ressuscitou com ele as primícias dos santos, as primícias do sal. E hoje nós sabemos que Deus não vai deixar o nosso corpo na sepultura, mas nós vamos ressuscitar como ele ressuscitou. Baruch Hashem. As primícias ressuscitar mudou muitas coisas. Ele venceu a morte. E ele vencendo a morte, ele deu para nós a vida. Aí no aqui, né, exatamente aqui, ressuscita Yeshua e ressuscita os outros. Aqui. Uma coisa interessante. Aqui o primeiro dia do Pães-Asmos. Aqui o segundo dia do Pães-Asmos. Aqui o primeiro dia. Segundo dia dos Pães-Asmos. Eu pegando aqui, pegando as escrituras, no livro de Josué, no livro de Josué, capítulo 5, fala assim, quando o povo de Israel ia entrar, chegou ali, ó, vamos entrar na terra prometida, acabou os 40 anos, vamos entrar na terra prometida. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, na campina de Jericó. Já iam entrar ali no Pesach. Então ele fala aqui, ó.
celebraram a Páscoa, né? Aqui, ó, no dia 15, eles celebraram a Páscoa do mês, à tarde, na Campina de Jericó. E comeram do trigo da terra do ano antecedente ao outro dia depois da Páscoa, que é aqui, ó, no dia 16, tá? Depois da Páscoa, pães asmos e espiga tostada comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte. Ó, o maná cessou no dia 2 da contagem do homem. Quando Yeshua ressuscita, o maná cessou. Voltando anos atrás, quando Yeshua ressuscitou, lá, 1500 anos ali, foi quando o maná cessou. E quando você pega João, o Evangelho de João 6, Yeshua fala assim: vossos pais comeram o maná do céu, mas o maná do céu, né? O maná, esse maná que vocês comeram, né? Não é o maná do céu. O verdadeiro maná, eu vou dar para vocês, o maná. Aquele que comer do meu corpo, né? Terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu sou o pão da vida. Quem comer de mim terá a vida eterna. Exatamente. Quando acaba o maná, na data que acabou o maná, veio o pão da vida, que é Yeshua. Tudo no dia 2 da contagem, na contagem do homem. E agora, note bem, se você está aqui na contagem do homem, nesse dia, nós temos, isso é uma tradição, mas é verdadeira, que fala assim, ó, se eu estou aqui, ó, primeiro dia dos pães asmos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pães asmos, tá? Não contagem do homem. Mas aqui no dia 21, né? 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pães asmos, essa aqui no dia 21. Aqui no dia 21 de Nissan, no dia 6 da contagem do Homer, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho. O mar Se abriu. Ó, tudo dentro da contagem do homem. Vai vendo as coisas, tá? O mar vermelho se abre aqui. E se nós acabamos de ler que Josué ali, logo depois do Pêssar, Deus fala para ele assim, ó, rodeia a cidade 7 dias e dá o grito e as mulheres de Jericó cairão. Também está aqui na contagem. Na contagem, quando abre o mar. Baruch. Está também na contagem. Vê como é um espelho as coisas. Vê como vai se cumprindo as coisas no nosso, tudo na contagem do homem. Baruch, parece um portal no mesmo número, na mesma linha, né? É tudo, é isso, é exatamente essa ideia. Sim. A ideia é o seguinte, as coisas maravilhosas que o Eterno fez, ele reservou tudo dentro de um calendarinho dele, Sim. que chama Contagem do Homem. É. É um calendário à parte do calendário, entendeu? Ah, se o Pêssar cai em Marcos, não interessa, sabe o que faz o homem? Ele vai assim, ó, o calendário anterior, vamos pra cá. Ele não se espalha. Ah, o Pêssar vai cair em abril. Ó o homem, ó. Baruch. Pode mudar a data de onde você está vivendo, mas a contagem do homem sempre vai estar ali. Olha a importância. Além de que Yeshua ficou, só subiu quando, né? Aí chega aqui, ó.
né? Tem ali a questão do Espírito, né? Que foi bem notada ali, tá? Nessa coluna. Agora eu vou tentar lembrar as coisas, não está muito aqui na minha cabeça. Eu tinha coisa aí marcada, mas também não quero olhar. Dia 20. Contagem de homem, dia 20 ou 21. Nasce o Estado de Israel. Nasce o Estado de Israel. Se vocês quiserem ver aí, pega lá, quando foi o Estado de Israel? Aí ele vai te dar, né, a data, né? Aí é só passar o hebraico, você vai ver, né? Que foi aqui no mês de Iyar, dia 5 ou dia 6 de Iyar, nasce o Estado de Israel. Oxe. Dentro da contagem do homem. Aqui dentro, eu teria que ver, dar uma olhada, ver que eu... Aqui está também a celebração do dia do Holocausto. Dentro do templo. Dentro da contagem do homem. Também celebra ali, né? Bom, tem outras coisas, vai. Você pega se você pegar aqui, vai, o Pesach, né? Aqui. O Pesach Sheni vai cair aqui, certo? Na mesma barra aqui, ó. Dia 15 do segundo mês, não é o segundo Pesach? Vai ser também dia 30 da contagem do homem. Todas as maiorias das maravilhas de Deus cai tudo nessa data. Num espaço ali de 49 dias, 50 dias, cai tudo ali. Tudo que precisa de transformação. Nesse 42º dia, eu falei que Yeshua subiu. Em Malhut, subiu. Quando aqui foi aqui no dia 20, foi o Estado de Israel. Adivinha quando foi a libertação de Jerusalém, que nós lemos lá em Joel. Ele não foi buscar o reino? Malhut. No 42º ao 43º, ali, 42º, Jerusalém foi liberta. Liberta. Lindo, hein? Foi liberta Jerusalém. Então, vê que as coisas vão, né? As coisas vão ali Porra. acontecendo. Bom, e agora, vai, tudo bem. Você chega e fala assim, vai. Quem não crê nessas coisas não pode chegar e falar assim. Mas como que você fala que Yeshua... Por que você fala que Yeshua é o Cordeiro de Deus? Como é que você prova ali? Porque a gente fala, não, Yeshua é o Cordeiro. Yeshua morreu na cruz por nós, ele é o Cordeiro de Deus, todas aquelas coisas ali e tal. Mas quem te falou? Qual a prova disso? Qual a prova? Quem falou foi o discípulo dele. Né? Tá na Bíblia, mas eu não creio na Bíblia, não sei o que, tá lá. Mas quem falou, falou. E quem falou para nós também que é. Os outros que não creem na Bíblia, tanto faz que fala, né? Falou, não vai provar nada. Mas para nós que cremos nas Escrituras, né? Baruch. Mas como é que nós vamos saber? Yeshua fala assim, é necessário que eu vá. Porque se eu não for, o
o Espírito Santo, não é? Se eu não for, não vai vir. O Ruach HaKodesh não vem. E como é que eu vou saber se ele foi aceito como Cordeiro de Deus? Será que Deus não achou um pecadinho nele? Será que Deus não achou um engano nele? Qual a maior prova de que o sacrifício dele foi aceito por nós? Quando chegou no 50º dia, Shavuot, vem o Espírito Santo. Baruch Hashem. Rapaz. Midrash. Aliás, nem eu entendo. A prova, né? A prova é exatamente essa, né? Que ele sobe, é aceito, o sacrifício dele foi aceito por nós. E aí vem Ruach HaKodesh, desce Ruach HaKodesh. Cumprindo-se os dias de Pentecostes. É bom saber que às vezes a pessoa não se percebe disso, né? Neterizal ganhou na hora. Quando a gente fala Pentecoste, o que é a palavra Pentecoste? É uma palavra grega. Pentecoste. E o que quer dizer Pentecoste? Até hoje, né? 50 dias. Vou pegar ali. O que quer dizer Pentecoste em grego? Vem de penta, né? Pentecoste é como 5,50. A palavra Pentecoste quer dizer 50 dias. Então, quando alguém chega para mim e fala assim, eu sou pentecostal, eu falo, nossa, cresceu bastante esse cara. Nossa, 50 dias tu já está assim? Imagina quando tu chegar no cresceu demais. Cresceu. Então, esses 50, então por isso que diz assim em Atos. E o que eles estavam fazendo em Atos? A última semana, Yeshua subiu. Então, estavam no Mahut, o que eles estavam fazendo? Estavam orando. Estavam lá orando. Chegando o dia, né? Chegando o dia, chegando os 50 dias, né? De Pentecostes. Então, vem o aconteceu o Espírito Santo. Em outras palavras, foi aceito o sacrifício de Jesus. Baruch Hashem. Isso dentro da festa da Torá, que vale mais. O que para nós vale mais, a Torá, né? Orochi, e aí se confirma aquilo que está na Brit Hadashah. Recebereis sobre vós o Ruach HaKodesh e vocês serão minhas testemunhas dos confins da terra. Ou seja, você só pode ser testemunha de uma coisa que você viu ou vivenciou. Certo. Ou seja, se cumpre plenamente a certeza que a gente tem que ele é o Mashiach, não é porque alguém nos disse, mas nós tivemos o recebimento do Ruach HaKodesh. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Agora, acho que a gente pode comer. Mas o que eu já me sinto aquilo que eu vim fazer. Tá aí. Tá bom? Vim falar, né? Do valor da contagem do Homer. Amém. É lógico, tá? Eu tenho algumas. Tem uma coisa maravilhosa. Mas eu tenho dó de deixar vocês embora sem saber isso.
Daniel, mas capítulo 10 de Daniel fala assim, olha. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naquele dia, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. Agora, e no dia 24 do primeiro mês, e no dia 24 do primeiro mês, contagem do homem, 9. Ele teve uma visão. E essa visão que ele conta aqui vai dar, no meu modo de entender, talvez o ano que vai ser a nossa ressurreição. Baruch. Não sei se interessa isso. Oh, sim. E está dentro também Homem. da contagem. Do homem. O 9º dia da contagem do homem. Entenda? Eu li isso várias vezes, mas agora tem mais importância, né? Porque está dentro da contagem do homem. Tá bom, gente? Se vocês quiserem depois continuar, a gente continua. Tem algo muito bom aqui. Aqui provando, a gente fala tanto do 17 de Tammuz, né? Que fizeram o bezerro de ouro. Será que foi mesmo? Aqui prova que as coisas foi assim mesmo. Mostra porque a expiação veio, porque nós fazemos a festa da expiação. Meu Deus, tá tudo aí. Tá? Bom, Deus abençoe.